Olá, sou o Dr. Gerson Gessler, médico especializado em medicina chinesa, e esse é o meu canal onde eu vou falar sobre a medicina chinesa e compartilhar com vocês a minha experiência nessa medicina milenar e a sua integração com a medicina ocidental, e dando dicas para a vida moderna. Hoje vamos falar sobre ansiedade. Primeiro, é preciso falar um pouco sobre a teoria da medicina chinesa e depois eu falar as dicas para o controle da ansiedade. Nesta medicina, não existe separação entre a mente e o corpo. Ambos fazem parte de uma unidade e estão em constante interação. As emoções, elas são controladas por substâncias produzidas nos órgãos. E os distúrbios emocionais ocorrem quando eu tenho uma produção diminuída dessas substâncias ou a não ativação delas. Todo distúrbio físico, mesmo que seja um traumatismo externo, envolve a mente. E todo problema emocional envolve o físico. Vamos dar um exemplo. Quando você se machuca, fique inquieto, muitas vezes sem paciência. Esse é um exemplo do físico envolvendo o mental. E tem muitos problemas emocionais onde a pessoa tem dores pelo corpo, mesmo sem ter ocorrido qualquer tipo de trauma. Esse é o mental envolvendo o físico. Então quer dizer que eu posso tratar um problema emocional pelo físico e um problema físico pelo emocional? Sim. Por exemplo, a acupuntura. Outro exemplo é uma boa massagem relaxante acalmando a mente. E tem situações onde uma boa conversa melhoram as dores do corpo. No entanto, dependendo da intensidade e da cronicidade do distúrbio, é necessário um tratamento médico específico. Pela medicina chinesa, cada órgão produz 3 tipos de substâncias, uma com ação nutricional, a outra com ação orgânica, que é muito parecido com a medicina ocidental, e outra com uma ação emocional. Sempre que o estímulo exigir uma emoção, como ira, preocupação, medo, tristeza, o canal do coração é acionado para captar e ativar a substância produzida do órgão e levar ao cérebro para que uma ação seja tomada. Distúrbios na produção e na ativação dessa substância leva a uma inadequação da resposta mental, trazendo os distúrbios emocionais. A ansiedade, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Uma situação que você já passou ou já deve ter visto. Alguém passa apressado e esbarra em você e derruba o café que estava na tua mão em cima da tua camisa. Uma reação é na hora você reclamar, se exaltar. E aí cada um vai para o seu canto, você se acalma, troca de camisa e aí tudo fica bem. É um comportamento considerado normal. Houve um controle da raiva. Seu comportamento foi adequado e proporcional ao estímulo. Se essa ira não for controlada, você pega uma faca e esfaqueia a pessoa. O sentimento é o mesmo, de ira, mas perdeu totalmente o controle, excedeu na resposta. Na medicina chinesa é chamado de desarmonia por excesso. Lógico que isso é um caso extremo, né? Existem casos mais leves de perda desse controle. Ou, ao invés de você se irritar com a pessoa que esbarrou em você, você encolhe, fica calada, fica paralisado e depois fica remoendo por semanas a sua falta de ação. A emoção foi bloqueada antes da ação. Isso é chamado na medicina chinesa uma desarmonia por deficiência. Todas essas 3 reações exemplificadas pertencem à emoção raiva, mas com manifestações diferentes. A manifestação depende da interação do órgão envolvido com o coração. Vamos explicar isso melhor. Quando se trata de distúrbios que predominam os sintomas mentais, o objetivo da medicina chinesa é recuperar o controle sobre as emoções, tanto no excesso como na deficiência. Conforme exemplificamos, a ansiedade tem diferentes facetas. Algumas pessoas ficam agitadas demais, outras ficam agressivas, outras apáticas, algumas não conseguem dormir e outras dormem o dia inteiro. Por isso, o conceito de ansiedade é muito confuso, é difícil definir. Mas, sobre a visão da medicina chinesa, fica muito mais simples, muito mais claro. O canal do coração
está sempre envolvido nos tubos emocionais, pois ele capta as substâncias e a ativa que vão controlar as emoções. Então, alguns sintomas são comuns a todos os tubos emocionais. São sintomas da desarmonia do canal do coração, que podem ser confusão mental, riso excessivo ou falta de riso, problemas na fala, como gagueira, fala demais, fala confusa, distúrbios da comunicação, perda da memória, insônia e palpitação. E dependendo da desarmonia do outro canal envolvido, a ansiedade toma facetas diferentes. Vamos falar resumidamente de cada uma e dar as dicas de como melhorar. O canal do fígado controla a raiva, a impaciência e a decisão. Portanto, a ansiedade, onde a pessoa fica raivosa, sem paciência, que piora quando precisa tomar uma decisão ou quando é pressionada a fazer escolha e começa a ter dores pelo corpo devido a tendinites, trata-se de uma desarmonia coração-fígado. O canal do baço controla a preocupação e o pensamento. Então, quando uma pessoa fica ansiosa, com muitos pensamentos, preocupação excessiva, lapsos de memória, dificuldade para colocar em prática seus projetos e tem compulsão por doces, é a desarmonia do coração baço. O canal do pulmão controla o pesar, a tristeza e a melancolia. A pessoa ansiosa que fica se lamentando, parece entristecida, pega resfriado muito fácil, ou pior aquela alergia respiratória ou de pele que tem desde criança e fica mais ansiosa quando as coisas ficam fora do lugar, é a desarmonia coração-pulmão. O canal do rim controla a vontade e o medo. A pessoa fica ansiosa, mas com muito medo de algo que pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Principalmente o medo de adoecer, de morrer. Entra às vezes em pânico e muitas vezes ficam ansiosas e autoritárias e muito controladoras. Essa é a desarmonia coração-rim. Uma mesma pessoa pode apresentar mais de uma desarmonia e intensidades diferentes. Nesse caso, os sintomas se somam. Na medicina chinesa existe um tratamento específico para cada uma dessas desarmonias. Mas vamos às dicas de como melhorar a ansiedade de uma forma geral. O pensamento tem uma polaridade yang. Alimentos com muito yang ativam o pensamento e o deixam sem controle, muitas vezes piorando a ansiedade. O controle do pensamento, que é yang, é feito pelo yin. Portanto, na ansiedade, eu costumo orientar reduzir a quantidade de alimentos yang e aumentar a quantidade de alimentos yin. Exemplos de alimentos yang: pimenta, gengibre, alho, alimentos com alto teor calórico como carboidratos de absorção rápida, açúcar refinado, frituras, café, bebidas alcoólicas, energéticos, tabagismo, carne de cordeiro devem ser evitados. Exemplos de alimentos que tonificam o yin são alimentos mais úmidos ou mais frios. São alimentos preparados por cozimento, não por fritura. Por exemplo, sopas. Frutas mais úmidas como o melão, a melancia. Pães, cevada, tofu. Os grãos de cor preta. Gergelim preto, feijão preto. Todas as berries. Cranberry, blackberry, blueberry. Germe de trigo. O ovo. Mingau de cevada também são tônicos do yin. A alga marinha e o peixe de mar também fazem parte desse grupo. O pepino, salsão e alface também. E um alimento muito especial, usado principalmente na ansiedade, são os cogumelos. Agora vamos falar um pouco sobre exercícios para o controle da ansiedade, segundo a medicina chinesa, baseado no Tai Chi Chuan. São duas sequências de movimentos, então vamos lá. Fique em pé, com os pés um pouco afastados. Está pronto? Estenda os braços para frente e vire a palma da mão para cima. Agora, feche um pouco os dedos, dando uma forma de concha às tuas mãos. Preparados para o movimento? Vamos lá. Um dos braços é elevado acima da cabeça, esticado,
E assim que levantar, coloque a palma da mão voltada para o céu. O outro braço mantém a posição estendida em concha. Quando elevar o braço, inspire. E agora, quando abaixar o braço para a posição anterior, expire. E fazemos o mesmo movimento com a outra mão. Movimentos lentos, harmônicos, e vamos começar com 3 repetições e ir aumentando aos poucos. Segundo movimento. Continue em pé com as pernas afastadas, as palmas das mãos encostadas no peito na altura do coração. Inspire e eleve com força os braços acima da tua cabeça, apontando para o céu. Junto com a elevação dos braços, eleve também a cabeça, olhando a ponta dos teus braços. E agora, vire a palma para cima. E volte à posição inicial com as mãos no peito. Também começamos com 3 repetições. Coordenar a respiração é muito importante com o movimento. Esse é o Tai Chi para circular e tonificar o canal do coração. E se fizer também uma meditação, com certeza trará o seu corpo de volta ao controle das emoções. Existem outros movimentos e alimentos para cada uma das harmonias dos órgãos envolvidos, mas vamos falar isso em outra oportunidade.